Os jovens brasileiros estão lendo mais. É o que aponta uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro em parceria com a Nielsen Book Data. O levantamento aponta que 18% da população brasileira adquiriu ao menos um livro em 2025, um aumento de 2 pontos percentuais em comparação com 2024. Em 2025, o Brasil ganhou 3 milhões de novos consumidores de livros. E a maior parte desse público é formada por jovens adultos entre 18 e 34 anos. Faixa etária que teve o maior aumento no consumo de livros, de 3,4 pontos percentuais. Mas o que está por trás disso, justamente em uma época em que as pessoas estão cada vez mais grudadas às telas? A resposta pode estar justamente na tecnologia e nas redes sociais. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como o Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu me conecto com São Paulo para conversar com o meu colega de DW, o repórter Evandro Almeida Júnior, que recentemente fez uma reportagem sobre esse tema. O texto pode ser acessado no site da DW Brasil e o vídeo no YouTube ou no Instagram. Os dados da pesquisa intitulada Panorama do Consumo de Livros indica crescimento do mercado de livros no Brasil, o que não deixa de ser surpreendente dado o tempo de exposição das pessoas às telas. Só para se ter uma ideia, uma pesquisa publicada em 2023 pelo Data Reportal apontou que o Brasil é o segundo país que mais fica em frente a telas de celular, computadores e outros aparelhos eletrônicos. Em média, cada brasileiro gasta mais de 9 horas por dia com telas e eletrônicos, ou seja, mais da metade do tempo que fica acordado. Só a África do Sul fica na nossa frente. Evandro, obrigado por participar do DW Revista. Como a pesquisa chegou nesses resultados? Foi uma pesquisa muito robusta, né? Eles entrevistaram mais de 16 mil pessoas em todo o Brasil. Se você pega uma pesquisa eleitoral, né, é em torno de 2.000, 2.400 pessoas. Eles entrevistaram 16 mil, é muita gente. E assim, de todas as regiões do Brasil. Então, deu para ter um panorama muito amplo do que realmente é a leitura no nosso país, né? E eu acho que o que mais me surpreendeu foi que o público maior desse grupo de leitura são mulheres, cara. E, tipo, da classe C. Você pega dados europeus ou dos Estados Unidos, por exemplo, que você vê que são mulheres também que são as que mais leem, mas de classe alta, ou às vezes até com maior nível de instrução educacional. Aí você pega o do Brasil e não é tão assim, sabe? Então mostra como a leitura aqui no nosso país, ela é ampla, ela é diversa, assim como o nosso país também é. E eles chegaram a esses resultados falando com essas pessoas mesmo, sabe? Foi um questionário amplo de umas 60 perguntas fechadas e que orientava cada resposta seguinte, sabe? Então foi bem interessante, foi robusta e trouxe esses dados, né? De mostrar como a população brasileira se interessa pela leitura, tem esse público feminino que se interessa bastante também, e uma outra coisa também é a questão de ter livros físicos, né, da galera preferir ter livros físicos, apesar de comprar em sua grande maioria pela internet, né, que aí também entra naquilo, né, as editoras também, isso já é um bastidor de reportagem que eu vi, que as editoras estão preferindo vender às vezes para grandes varejistas, como Amazon e Mercado Livre, por exemplo, pagando um preço bom e fazem promoções para vender o estoque, assim, e isso tem ajudado muitas editoras, né, a se manterem também. Bem interessante de se entender de como está sendo esse perfil literário do Brasil. E claro, né, os jovens mostrando, né, ser a única que cresce nesse quesito. Todas as outras idades estão meio que estabelecidas. A diferença de um ponto percentual ou dos pontos realmente se equilibrarem e não mudarem de 2024 para 2025, se manterem ali no mesmo patamar. E você percebe que de 18 a 34 esse número teve aumento. Agora, por que os jovens têm os maiores índices de compras de livros? Cara, aí a gente vai para 3 questões, né? Tipo, acho que a primeira foi o que você deixou bem claro, o tempo de tela, né? A gente tem em média 9 horas de tela por dia. E essa tela, quando a gente coloca como tela, são telas verticais no nosso celular, né? Então o brasileiro gasta 9 horas só no celular por dia. Que conteúdo que ele está consumindo? Como isso influencia o consumo dele, né? Então a gente percebe que na própria pesquisa da Câmara Brasileira de Livro, você vê que os jovens eles estão consumindo mais livros, né? Físicos, digitais, mas esse consumo também passa
no consumo de conteúdo na internet, né, especial nas redes sociais. A gente vê fenômenos como BookTokers, por exemplo, em que a galera conversa sobre o livro. Então, é aquele sentimento de você passar na livraria, ver um livro, tira foto para comprar depois na internet, mas você não sabe muito bem do que aquele livro se aprofunda, sabe? Nem tudo tá na contracapa. Então, é muito legal porque esses youtubers, esses booktokers, eles mostram pra gente o desenrolar do livro, sabe? E isso me faz ter mais assertividade na hora de eu comprar, na hora de eu consumir esse livro, né? Não só no conteúdo da internet. Então, também tem uns fóruns, né, digitais que a galera conversa sobre o livro, comunidades de leitura em que a galera discute esses conteúdos, né? Inclusive clubes de leitura que você paga para entrar, sabe? Então, outros gratuitos também. Bibliotecas têm feito isso. Então, é bem legal entender como é um ecossistema inteiro, é muito dinâmica a leitura. Apesar de ainda ser algo extremamente individual, né? Que é você ali com o seu livro lendo, ele consegue se tornar um momento de comunidade também, que eu converso sobre esse livro pelas redes sociais com um influencer que vai me responder sobre aquela dúvida que eu tenho ou concordar com aquilo que eu falei, ao mesmo tempo que eu posso fazer parte de uma comunidade de leitura e de discussão desses livros. Então, acho que isso foi o que atraiu muita juventude. A gente pega uma juventude que se sente, entre aspas, cada vez mais sozinha, solitária, e encontra uma certa parceria nesses clubes de leitura, além de ter o parceiro que é o livro. Sobre o maior interesse e o aumento da busca por livros por parte de alguns jovens, ouçam só o que diz a criadora de conteúdo Beatriz Paludeto. Acredito que com as redes sociais, principalmente com o TikTok, se popularizou bastante as pessoas, principalmente as pessoas mais novas, terem acesso a outras pessoas iguais a ela comentando o livro. Então, antigamente a gente tinha essa questão meio inacessível para pessoas mais novas, de livros novos, então era apenas você ir na livraria encontrar livros ali. Agora a gente tem acesso, a gente tem a opção de encontrar outras pessoas jovens falando de livros na internet. Então, eu acredito que isso influencia as pessoas mais novas também. Eu acho que o brasileiro, ele tem uma relação bem complicada com a literatura, principalmente com a questão da educação e coisas assim. Ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade que não lê muito, comparado a outros países, nós não lemos tanto assim, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente tem essas iniciativas muito legais. Então, a gente tem uma comunidade literária muito forte na internet. Então, se você for comparar com outros países, o Brasil, ele é bem presente, tanto no BookTok, que a gente fala, no BookTube e no Bookstagram. Então, nessas redes sociais que falam de livro, a gente é bem presente. Eu acho que a gente gosta de se comunicar, né, sobre livros, a gente gosta de conversar sobre livro. Então, nós somos uma sociedade bem tagarela. Então, a gente gosta de conversar, a gente gosta de expor, a gente gosta de discutir. Por isso que eu acho que ultimamente o Clube do Livro tem se tornado uma coisa tão popular. Eu acredito que quando você encontra pessoas que você se identifica, pessoas da mesma faixa etária que você, pessoas que aparentemente têm o mesmo estilo que você, indicando um livro, eu acho que fica mais acessível para você ter interesse sobre aquilo. Nesse sentido, Evandro, livrarias e bibliotecas agradecem e sobrevivem ou o mercado digital já é maior? Como é que está a questão da leitura nesse sentido de livros físicos versus livros digitais? Bom, da minha percepção na produção da matéria, eu percebi que as livrarias, elas ainda resistem. Elas estão fechando no nosso país. A gente vê grandes redes, né, que tem na Europa, que não tem mais no Brasil. A FENAC é uma delas. Também outras grandes livrarias, sim, históricas, como a Livraria Cultura em São Paulo, que não existe mais. Então, sim, as livrarias estão fechando. Algumas poucas resistem criando, como eu te falei, clubes de leitura, tendo também cafés, sabe, áreas de convivência, para que aquilo se torne, não perca a essência, né, que é ser uma livraria, mas também que se torne outro tipo de ambiente, que é um ambiente em que você socializa. E aí você tá ali por curiosidade vê um título e compra ele, ou você nem imaginava que determinado livro existia, especialmente biografias às vezes, né? E aquilo gera consumo. Então é bem diferente entender como funcionam as livrarias, como estão funcionando as livrarias no Brasil, né? De ser aquele ambiente que a gente habitava e hoje são extremamente pontuais e que tiveram que encontrar nessa outra forma de subsistir, que é tendo até inclusive refeições, sabe? Tipo, então é bem legal entender como elas estão se desdobrando e entendendo como o mercado está funcionando. Bibliotecas, entre aspas, instagramáveis, né, que são bem bonitas, assim, esteticamente falando, cuidado com a arquitetura, mas sem perder a essência, sabe? E é muito legal entender que no Brasil as pessoas preferem ainda o consumo de livros físicos. Tem o consumo de livros digitais, audiobook está crescendo bastante no nosso país. No entanto, o físico ainda é a prioridade do Brasil. Apesar das compras, em sua maioria, serem online, ou seja, via Amazon, Mercado Livre, por exemplo, que lideram essas vendas, a galera compra online, mas prefere o livro físico. Então, tem aquela junção, né, entre usar a internet para ter o objeto físico.
porque estudos comprovam, né, que se a gente lê no físico, isso tem a tendência de ficar muito mais claro na nossa mente. E também de fazer com que a gente imagine, por exemplo, livros de ficção, né, que a gente começa a criar cenários, imaginar como as coisas funcionam, e livros mais focados à não ficção, de fazer a gente entender como a gente pode se comportar no nosso mercado de trabalho, nas nossas relações pessoais, interpessoais. Então, ele gera a criatividade que o nosso cérebro tanto precisa, já que vivemos num momento em que estamos consumindo horas e horas de conteúdos que, entre aspas, derretem nosso cérebro, como alguns especialistas dizem. O cérebro, ele vem para dar aquela congelada e tornar isso de forma mais sólida na nossa vida. Mesmo com esses dados bastante positivos, uma boa parcela da população brasileira não é leitora, né, Evandro? Exato, e aí vai para uma questão de educação do país. Mas, ao mesmo tempo também, se a gente pega um dado brasileiro, que em média o brasileiro lê um livro por ano, e às vezes nem lê esse um livro por ano, é assustador. Porque como a gente consegue perceber que a juventude está consumindo tanto livro, né? Tá comprando livros pela internet, mas está lendo esses livros? Porque uma coisa é consumir, outra coisa é você ler o livro. Eu, por exemplo, não compro livro todo mês. Eu compro de bolo. Então, a cada 6 meses, vou lá, compro 6 livros de uma vez, 7 livros de uma vez e vou lendo ao longo do ano. Agora, tem pessoas que compram pilhas de livros em promoções de websites, por exemplo, e não leem esses livros ficam ali guardados. Então, tem um consumo ou não tem? Isso gera confusão. Então, não adianta nada eu ter uma prateleira cheia de livros, mas quando me perguntam quantos livros eu li no ano, eu falo, li 2, 3, sabe? Tá a média do Brasil que lê 1, mas ainda assim não tem esse consumo, sabe? E aí entra uma série de questões sociais, enfim. Imagina uma pessoa que pega ônibus, metrô, ou às vezes tem que dirigir, como ela vai ter tempo, sabe, de parar e ler um livro? No metrô cheio, no ônibus lotado. Então isso atrapalha a nossa leitura, né? A gente não tem essas condições, às vezes, sociais que nos permitam ter um momento de prazer na leitura, de sentar, mesmo que em pé, sabe, de focar naquele tipo de conteúdo. E óbvio que também isso entra no ponto da educação, de que muitas secretarias estaduais de educação não incentivam a leitura, né? Outras sim, mas livros que não são livros que apelam ao público pelo qual está sendo colocado, não são livros que atraiam jovens, enfim. Mas ao mesmo tempo também a gente percebe que grandes feiras, né, literárias no Brasil sempre estão lotadas, sempre geram muito consumo, muito gasto das pessoas. Então eu acho que tem que entender muito bem esse paralelo entre consumo e leitura, porque eu posso comprar 10 livros, mas não ler nenhum. Qual a finalidade de tudo isso, sabe? Isso não me agregou em nada como ser humano falando. E no nosso país, isso eu acho que vai mudar ao longo dos anos. O livro está se tornando cada vez mais algo acessível. Pois é, Evandro, e tem também a queda no nível de leitura mundial. Por exemplo, um estudo recente da Universidade da Flórida e do University College de Londres, lançado em fevereiro agora, apontou que o hábito de leitura por prazer caiu mais de 40% nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. É muita coisa, e a gente pode pensar no fenômeno dos grandes youtubers, dos grandes palestrantes que lançaram livros. E aí você deixa de ter uma leitura pro prazer, de literatura mesmo, provavelmente falando de ficção, pra não ficção, de como é que eu posso melhorar minha carreira, como é que eu posso melhorar a minha fala, como é que eu posso melhorar a minha escrita, sabe? Livros de não ficção que servem muito como educacionais para nós, né? Para nós crescermos como sociedade. Então, esses livros, eles têm ganhado cada vez mais funções na nossa vida, sabe? Então, as pessoas estão deixando de ter aquele senso de criatividade e começar a usar livros mais, entre aspas, de técnicas. Então a gente perde o prazer, a gente tá lendo aquilo porque a gente quer aplicar aqueles conceitos, quer ter uma finalidade na nossa vida, e esses livros vêm para ajudar, entre aspas, porque ao mesmo tempo a gente vai perdendo o senso de criatividade. As próprias universidades de Oxford mesmo, que fala que a gente perdeu esse prazer, mostra pra gente que isso é algo ruim, porque se a gente perde o prazer na leitura, a gente tá colocando esse prazer em outra coisa. O que seria essa outra coisa? São os streamings de música, de vídeos, enfim, e a gente tá perdendo horas ali e não tá exercitando tão bem o nosso cérebro. Então eu acho que tem essas duas coisas, né, a gente tá trocando o nosso prazer de leitura por outros tipos de prazeres, e também de entender que a leitura, ela tá assumindo outros papéis, especialmente na formação da sociedade. Então é muito interessante entender isso, de inclusive livros que explicam o nosso mundo hoje, né, a gente tá vivendo um mundo tão complexo, com guerras, conflitos, fome, mas ao mesmo tempo cura de doenças, então é sempre uma balança de muitos altos e baixos, e grandes escritores estão explicando isso para o mundo. E esses livros estão ganhando muita notoriedade. A gente pode pegar o Yuval Noah Harari, por exemplo, que explica como o planeta está funcionando, como funcionou e como pode vir a funcionar. Isso gera interesse das pessoas de entender por onde nós estamos andando, como funcionam as gerações, por que tais doenças acontecem, e esses tipos de livros, cada vez mais explicativos, têm crescido e têm se tornado mais forte. E aí a gente está perdendo um certo prazer da leitura para se tornar algo muito mais informacional. Evandro, para encerrar, qual é o livro que está aí
do teu lado na tua mão agora e qual é a tua dica de leitura para os ouvintes? Cara, eu tô lendo 2 livros agora atualmente, né? Um deles é O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, que ele fala sobre como dominar seu pior adversário, né? Então, ele constrói histórias, né, de outras pessoas e outros personagens importantes da história que nos ajudam a entender como o ego atrapalhou ou ajudou essas pessoas a se consolidarem na história da humanidade. E o outro também é Morra Sem Nada, Aproveite o Máximo Sua Vida e Seu Dinheiro, do Bell Perkins. É um livro que eu tô gostando bastante também porque tá me ajudando a entender melhor como gastar minha grana, como investir, como aplicar e pensar no futuro, né? A Bíblia, né? Minha meditação diária, tanto de manhã quanto de noite. Agora, um livro que eu recomendaria muito para todo mundo ler, apesar de ser uma leitura um pouquinho difícil, mas que mudou minha forma de enxergar o mundo, é o Leviatã de Thomas Hobbes. Acho que para mim é o livro mais essencial que eu poderia ter lido em toda a minha vida, assim como O Príncipe de Maquiavel e A Origem da Desigualdade entre os Homens, do Rousseau. Acho que esses livros são livros que me formam como ser humano e me ajudam a entender a sociedade tão complexa que eu vivo hoje em dia, mesmo escrito há tantos anos atrás. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Evandro Almeida Júnior pelas informações, análises e percepções compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é do Rafael Plezan. DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.